Santa Teresa de Ávila, uma mulher que desafiou a Inquisição e os poderosos de sua época, ousou revelar visões e experiências místicas tão intensas que pareciam trazer o próprio céu para a terra. Você conhece a história da freira que viu anjos, conversou com Deus e chegou a descrever o êxtase divino como um fogo que a consumia por dentro? Mas o que poucos sabem é que há um segredo oculto nas visões de Teresa, algo que a igreja quase nunca menciona e que você só vai descobrir aqui. Como é possível que uma jovem tão frágil e constantemente enferma tenha se tornado uma das místicas mais influentes da história? O que ela viu durante seus momentos de êxtase que a levou a reformar o Carmelo e a desafiar até mesmo os clérigos mais poderosos? Fique comigo, porque vamos revelar detalhes surpreendentes de uma experiência mística que mudou para sempre a sua vida e a espiritualidade católica. Teresa de Cepeda e Almada nasceu em uma época de grande efervescência religiosa e cultural na Espanha do século XVI. Um período marcado pela fervorosa expansão do catolicismo e pelo florescimento do Renascimento espanhol. Desde seu nascimento, em 28 de março de 1515, Teresa parecia destinada a uma vida extraordinária, mas os primeiros indícios de sua busca pelo transcendente começaram de uma maneira curiosamente infantil. Ainda muito jovem, com apenas 7 anos, Teresa já demonstrava uma inclinação espiritual intensa e incomum para sua idade. Ouvia com atenção as histórias de santos e mártires que sua mãe, Beatriz, lhe contava, e nelas encontrava uma atração irresistível. Para ela, morrer por amor a Cristo não era uma ideia macabra ou de sofrimento, mas uma honra, um caminho direto ao céu. Essas narrativas, para Teresa, não eram apenas relatos distantes de heróis da fé, mas imagens vívidas de uma realidade que parecia ao alcance de seu pequeno coração. O martírio, em particular, a fascinava. Certa manhã, motivada por essa sede de santidade, Teresa e seu irmão mais velho, Rodrigo, decidiram que a única maneira de alcançar a glória eterna rapidamente seria morrer por Cristo. A mente infantil de Teresa não compreendia plenamente o perigo e as consequências de tal ato, mas seu espírito já estava tomado por um desejo profundo de se entregar inteiramente a Deus. Planejaram fugir de casa e buscar, em terras habitadas pelos muçulmanos, o martírio. Na quietude das ruas de Ávila, com suas pedras antigas e muralhas imponentes, os dois irmãos se aventuraram, acreditando que estavam indo ao encontro do paraíso. Eles mal haviam saído dos limites da cidade quando foram encontrados por um tio que, surpreso, os trouxe de volta para casa. Esse pequeno episódio, aparentemente inofensivo, foi um dos primeiros sinais do caráter destemido e da determinação que marcariam a vida de Teresa. Por trás de sua aparência de menina sonhadora, já havia uma força de vontade inabalável. Ao ser repreendida por seu pai, Alonso, por essa aventura, Teresa respondeu com uma sinceridade que revelava a pureza de seu desejo. Eu queria ver Deus. Essas palavras, simples e desarmantes, continham o coração de toda a vida que ela viria a viver. Desde a infância, Teresa já ansiava pelo divino de uma forma que transcendia sua idade e experiência. Esse desejo, que parecia até imprudente, indicava a profundidade de sua fé nascente e seu impulso natural para buscar a plenitude da vida em Deus. No entanto, a infância de Teresa não foi apenas marcada por esses momentos de espiritualidade intensa. Como qualquer criança, ela também vivia os altos e baixos de sua vida familiar. Seu pai, um homem rígido e profundamente religioso, esperava que seus filhos seguissem as tradições e os valores católicos de forma exemplar. Sua mãe, Beatriz, por outro lado, era uma figura mais amável e carinhosa, que nutria os filhos com histórias piedosas e uma devoção serena. Quando Beatriz faleceu, Teresa tinha apenas 13 anos. A devoção mariana, que floresceu nessa fase de sua vida,
permaneceria uma constante ao longo de sua jornada espiritual. A adolescência de Teresa, no entanto, não foi isenta de conflitos internos. A morte de sua mãe foi um golpe profundo, que a deixou em uma sensação de orfandade espiritual. Em sua dor, ela se voltou para a Virgem Maria, a quem pediu que fosse sua nova mãe. Apesar de seu amor por Deus, ela também sentia a atração pelas coisas do mundo. Era uma jovem de grande beleza e inteligência, e logo começou a apreciar as atenções que recebia. Como muitas adolescentes de sua época, Teresa se encantava com as histórias de cavalaria e os romances cavaleirescos que circulavam na corte. Os ideais de amor cortês e a vida aristocrática começaram a ocupar sua imaginação. Ela cuidava de sua aparência com zelo, usando adornos e roupas que destacavam sua beleza natural. Havia em seu coração uma luta silenciosa entre o desejo de viver uma vida simples, consagrada a Deus, e as tentações da vida mundana que à sua volta pareciam tão sedutoras. Apesar dessas distrações, Teresa nunca abandonou completamente sua busca espiritual. O ambiente em que crescia, com uma Espanha profundamente católica e um pai de fé rigorosa, sempre a puxava de volta para o caminho da oração e da devoção. Mas foi a doença que se tornaria o ponto de virada em sua vida. Aos 15 anos, Teresa começou a sofrer de uma série de enfermidades que a levariam a refletir profundamente sobre a fragilidade da vida humana e sobre o propósito de sua própria existência. Foi nesse período que seu pai decidiu enviá-la para o convento das Agostinianas, em Ávila, na esperança de que o ambiente religioso a ajudasse a se concentrar em sua fé e recuperar sua saúde. Esse momento, embora parecesse uma medida temporária, marcou o início de uma transformação interior em Teresa. No convento, ela encontrou um novo tipo de vida, uma vida mais regrada e dedicada à oração. No entanto, mesmo ali, as tentações da vida social não desapareceram completamente. O convento era, em muitos aspectos, um local de convivência comunitária, e Teresa rapidamente se viu envolvida em conversas e amizades que a distraíam de sua vida espiritual. Esse período de sua juventude foi marcado por uma constante oscilação entre a busca pelo sagrado e as distrações mundanas. Mas, pouco a pouco, a graça de Deus começou a trabalhar em seu coração. Teresa percebeu que o caminho da santidade não poderia ser trilhado pela metade. Em meio às doenças e às lutas interiores, ela começou a entender que sua vocação era muito mais profunda do que simplesmente seguir os rituais da vida religiosa. Deus a chamava para algo maior, algo que ainda estava por ser revelado. Após anos de batalha interna, de dúvidas e medos, Teresa finalmente deu um passo decisivo. Aos 20 anos, entrou definitivamente para o convento da Encarnação, abraçando a vida de uma freira carmelita. Mas, ao contrário do que poderia se esperar, esse não foi o fim de suas lutas espirituais. O convento, onde as regras de clausura eram frouxas e a vida social intensa, não proporcionava o ambiente de recolhimento que Teresa tanto almejava. A jovem freira, que ansiava por uma união mais profunda com Deus, se viu mais uma vez dividida entre o chamado à oração e a vida cotidiana agitada. Teresa adoeceu gravemente, a ponto de sua vida estar por um fio. Foi durante essa enfermidade que algo extraordinário começou a acontecer em seu coração. A morte, que parecia tão próxima, fez com que Teresa contemplasse a eternidade de uma maneira nova. Ela começou a se desapegar das superficialidades que antes a distraíam e a se entregar completamente à vontade divina. Embora tenha sobrevivido à doença, Teresa saiu dessa experiência transformada. Algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. A partir desse ponto, sua busca por Deus se intensificou. Teresa estava pronta para um novo começo.
E esse novo começo seria o início de uma caminhada que a levaria a se tornar não apenas uma das maiores místicas da igreja, mas também uma reformadora, uma mulher que traria à luz uma nova forma de viver o carisma carmelita. Mas tudo começou aqui, em sua infância e juventude, nas lutas silenciosas, nas doenças, nas paixões e nos fracassos. Foi nesse solo fértil de dor e busca que a semente da santidade de Teresa começou a germinar, preparada para florescer na plenitude do tempo. A adolescência de Teresa de Ávila foi um período marcado por uma profunda ambiguidade interior, onde o desejo por Deus se misturava com as tentações e os prazeres do mundo. Teresa, aos 15 anos, era uma jovem que carregava o peso da perda de sua mãe, Beatriz, uma mulher devota que havia sido a primeira grande influência espiritual em sua vida. A morte de Beatriz foi um golpe emocional que abalou Teresa, e ela passou a procurar na vida mundana uma espécie de consolo para sua dor. Teresa era uma jovem inteligente e, como muitos de sua época, fascinada pelas histórias de cavalaria que circulavam nas cortes e nos salões da Espanha renascentista. Esses romances cavaleirescos, que falavam de heróis valentes e amores impossíveis, capturavam a imaginação de uma juventude que, em meio às pressões religiosas, buscava algum tipo de escape. Teresa não era diferente. A jovem se encantava com essas histórias e se via dividida entre a vida religiosa que seu pai, Alonso, queria para ela e os prazeres da vida aristocrática que a cercavam. Sua vaidade também começou a se manifestar nessa fase. Teresa era uma jovem de grande beleza e, como toda adolescente, começou a se preocupar com sua aparência. Gastava tempo se embelezando, usando adornos e vestimentas que a faziam sentir-se admirada. Ela gostava da atenção que recebia, especialmente dos rapazes da sua idade, e isso alimentava ainda mais o conflito interior que começava a crescer dentro dela. Porém, o que poderia parecer uma fase comum de rebeldia juvenil escondia um sofrimento mais profundo. Teresa sentia desde muito jovem um chamado intenso para uma vida de consagração a Deus. Esse chamado não desaparecia, mesmo enquanto ela se deixava levar pelas vaidades do mundo. Era como se duas forças opostas lutassem dentro dela. De um lado, o brilho sedutor de uma vida cheia de prazeres e divertimentos. Do outro, o silêncio suave e penetrante de Deus, que a chamava para algo muito mais elevado e profundo. Aos 16 anos, seu pai, preocupado com o rumo que sua filha parecia tomar, decidiu enviá-la para o convento das Agostinianas em Ávila, na esperança de que ali ela encontrasse um caminho mais claro para sua vida. Esse foi um ponto de virada significativo na trajetória de Teresa. No convento, ela começou a experimentar pela primeira vez uma vida mais regrada e disciplinada, embora ainda estivesse longe de uma entrega total a Deus. A vida no convento não era isolada como seria em um mosteiro de clausura. Havia visitas frequentes de familiares e amigos, e as jovens freiras participavam de uma vida social ativa, o que fazia com que as distrações do mundo continuassem a cercá-la. Nesse ambiente, Teresa iniciou um processo de autoconhecimento. O rigor da vida religiosa contrastava com suas inclinações mundanas, e essa tensão começou a criar um mal-estar espiritual dentro dela. Durante os anos que passou no convento, Teresa enfrentou um dilema. Embora sentisse o chamado de Deus, seu coração ainda era seduzido pelo brilho do mundo exterior. A oração, por vezes, lhe parecia árida, e os momentos de recolhimento eram frequentemente perturbados por pensamentos dispersos e inquietações interiores. Porém, foi nesse ambiente que Teresa começou a entender a verdadeira natureza de sua luta espiritual. Suas doenças físicas, que a acompanharam durante grande parte de sua vida, também tiveram um papel importante nesse processo. Durante esse período, Teresa começou a sofrer de enfermidades severas
que a forçaram a encarar a realidade da morte de forma muito mais próxima. Em certo momento, sua saúde piorou tanto que ela chegou a ser considerada à beira da morte. Foi nesse estado de fragilidade que Teresa teve seu primeiro encontro profundo com Deus. A doença, que antes parecia uma maldição, tornou-se um veículo de transformação. Ela passou a perceber que suas distrações mundanas eram uma forma de fuga, uma maneira de evitar o enfrentamento de uma realidade espiritual muito mais profunda. Em meio à dor física, sua alma começou a se abrir para uma intimidade maior com Deus, e a oração, que antes parecia uma obrigação árida, tornou-se um refúgio de paz e consolo. Após se recuperar dessa doença, Teresa saiu transformada, mas sua luta interna estava longe de terminar. Quando retornou à vida no convento, ainda enfrentou anos de aridez espiritual e confusão interior. O ambiente do convento da Encarnação, onde Teresa ingressou após sua recuperação, não era o mais propício para uma vida de intensa oração e recolhimento. As regras do convento eram frouxas e as visitas sociais eram frequentes, o que fazia com que as freiras levassem uma vida de certa comodidade, distante do rigor e da austeridade que Teresa tanto almejava em seu íntimo. A jovem freira sentia-se constantemente dividida. De um lado, havia o desejo ardente por uma vida de completa união com Deus, uma vida de oração intensa e contemplativa. Do outro, havia as tentações do mundo, que continuavam a assombrá-la, mesmo dentro dos muros do convento. A convivência com outras freiras, muitas delas também envolvidas nas distrações sociais, só aumentava sua inquietação. Ela buscava algo mais, algo que ainda não conseguia definir claramente, mas que sabia que estava além das superficialidades da vida cotidiana. Foi então que, aos 20 anos, Teresa teve uma nova experiência que a marcou profundamente. Durante uma de suas orações, sentiu a presença de Deus de uma maneira tão intensa que a deixou sem palavras. Nesse momento, algo dentro dela começou a mudar. Teresa passou a compreender que sua vocação não era apenas para a vida religiosa comum, mas para algo muito mais profundo. Ela percebeu que Deus a chamava para uma união total, uma entrega absoluta que exigia uma ruptura completa com as distrações do mundo. Esse processo de conversão não foi rápido nem fácil. Teresa continuou a lutar contra suas fraquezas e distrações por muitos anos, mas o desejo por Deus crescia a cada dia. Lentamente, ela começou a abandonar as vaidades e os prazeres mundanos que antes a seduziam. Sua vida de oração tornou-se mais intensa e profunda, e ela passou a buscar momentos de solidão para estar a sós com Deus. Embora o ambiente ao seu redor não fosse o ideal para uma vida de recolhimento, Teresa encontrava maneiras de escapar das distrações e se concentrar na busca pela santidade. Foi nesse período que Teresa começou a ter as primeiras experiências místicas que a marcariam pelo resto de sua vida. Em uma dessas experiências, sentiu como se seu coração estivesse sendo tocado diretamente por Deus, em uma espécie de transverberação espiritual. Esse toque, embora invisível, foi tão real que Teresa passou a sentir uma nova força interior, uma certeza de que Deus estava verdadeiramente presente em sua vida de uma forma extraordinária. Essas experiências místicas não foram isentas de desafios. Teresa sabia que elas a separavam das outras freiras, que não compreendiam sua profundidade espiritual. Muitas vezes sentia-se isolada e incompreendida, mas esse isolamento, longe de ser uma fonte de tristeza, tornou-se para ela um espaço de crescimento interior. Ela compreendeu que sua vocação era para algo maior, algo que envolvia não apenas sua própria salvação, mas também a salvação de muitos outros. O período de sua juventude e primeira conversão foi, portanto, um tempo de preparação silenciosa para a grande missão que Deus tinha reservado para ela.
Teresa, ainda sem saber o que o futuro lhe reservava, já estava sendo moldada pouco a pouco pelas mãos divinas que a preparavam para uma vida de intensa reforma e santidade. Os primeiros passos de sua caminhada espiritual foram marcados por essa luta constante entre o mundo e Deus, mas no final foi a graça divina que venceu, e Teresa começou a trilhar o caminho que a levaria a se tornar uma das maiores santas e místicas da Igreja. Aos 39 anos, Teresa de Ávila enfrentava uma crise espiritual que moldaria para sempre o curso de sua vida. Até então, ela já era uma freira carmelita com quase 2 décadas de experiência no convento da Encarnação. No entanto, os anos no mosteiro não haviam sido marcados pela paz que Teresa tanto almejava. Ela sentia de forma angustiante a tensão entre sua busca por uma vida de oração mais profunda e as distrações do ambiente em que vivia. O convento, repleto de visitas sociais e uma observância frouxa das regras, oferecia pouco espaço para a interioridade que Teresa desejava cultivar. Ela estava fisicamente presente, mas sua alma estava inquieta, ansiando por algo muito maior. Aos poucos, essa inquietação começou a se transformar em uma verdadeira sede por Deus, que Teresa não conseguia mais ignorar. Mesmo cercada por suas companheiras, sentia-se profundamente solitária em sua busca espiritual. Havia um abismo entre o desejo do seu coração e a realidade que a cercava. O sentimento de insuficiência em sua vida religiosa começou a pesar sobre ela, até que, em um determinado momento, esse peso se tornou insuportável. Era como se sua alma estivesse sufocada pelas distrações mundanas ao seu redor, incapaz de encontrar o caminho para uma verdadeira união com Deus. Esse conflito interior culminou em uma profunda crise espiritual. Foi nesse contexto que aconteceu um dos momentos mais importantes e transformadores da vida de Teresa, sua experiência da conversão definitiva. Durante uma oração diante de uma imagem de Cristo flagelado, Teresa sentiu-se tomada por uma sensação arrebatadora de tristeza e compaixão por todo o sofrimento que ele havia suportado por ela. De repente, algo dentro dela mudou radicalmente. A imagem do Cristo sofredor tocou sua alma de uma maneira que palavras não poderiam descrever. Teresa caiu em prantos, reconhecendo a profundidade de sua própria fraqueza e a distância que ainda a separava de Deus. Sentiu que havia desperdiçado muitos anos, distraída com as coisas do mundo, sem dedicar-se plenamente ao chamado divino que havia sentido desde a juventude. Ali, naquele momento, Teresa tomou a decisão de entregar-se inteiramente a Deus, sem reservas. Essa experiência, conhecida como sua segunda conversão, marcou o início de um novo caminho para Teresa. A partir desse momento, ela decidiu que sua vida seria uma contínua busca por Deus, uma entrega total ao amor divino. E, ao mesmo tempo, Teresa passou a entender que sua missão não era apenas pessoal. Ela foi chamada para algo maior, para reformar a própria Ordem do Carmelo e ajudar outras almas a encontrarem esse mesmo caminho de união com Deus. No entanto, o caminho à frente não seria fácil. Teresa sabia que a reforma do Carmelo enfrentaria uma resistência considerável. Havia muito a ser feito. E o mosteiro da Encarnação, onde as regras eram frouxas, parecia estar tão distante do ideal de vida religiosa que ela imaginava. Mas, decidida e sustentada pela graça divina, Teresa começou a fazer mudanças, primeiro em si mesma. Abandonou todas as pequenas distrações que ainda aprendiam ao mundo e passou a dedicar-se com maior intensidade à oração. Tornou-se uma presença mais recolhida no convento, buscando o silêncio interior que ela tanto ansiava. Ao mesmo tempo, Teresa começou a atrair a atenção de outras freiras que se aproximaram dela em busca de orientação espiritual. Algumas delas também sentiam a insatisfação com a forma como a vida religiosa estava sendo conduzida e compartilhavam o desejo de um caminho mais austero e dedicado.
Assim, Teresa não estava sozinha. Aos poucos, ela reuniu um pequeno grupo de irmãs que estavam dispostas a seguir seus passos em busca de uma renovação espiritual. Esse grupo seria o embrião do que se tornaria a grande reforma do Carmelo. A decisão de fundar um novo convento, dedicado à observância mais rigorosa das regras carmelitas, nasceu desse impulso. Teresa sabia que para viver plenamente o chamado de Deus, precisava criar um espaço onde a vida comunitária fosse inteiramente dedicada à oração, à pobreza e à simplicidade. Em 1562, após muita resistência e dificuldades, ela conseguiu fundar o convento de São José em Ávila, o primeiro dos carmelitas descalços, uma reforma que buscava voltar às raízes da ordem, com uma vida de clausura rigorosa e intensa contemplação. A fundação do convento de São José foi um momento de profunda realização para Teresa, mas também de grandes provações. Ela enfrentou inúmeras dificuldades, desde a oposição de autoridades eclesiásticas até críticas de suas próprias irmãs carmelitas que não compreendiam sua visão de uma vida religiosa mais austera. Havia muitas que questionavam suas motivações, acusando-a de orgulho ou até mesmo de heresia. Teresa, no entanto, permaneceu firme. Seu coração estava totalmente voltado para Deus, e ela sabia que a reforma que propunha não era fruto de um capricho pessoal, mas sim de uma verdadeira inspiração divina. Esse período de fundações e reformas também coincidiu com um aprofundamento ainda maior de suas experiências místicas. Teresa começou a viver um relacionamento com Deus de uma intensidade incomparável. Ela relatou em suas autobiografias episódios em que sentia a presença de Cristo de maneira tão real que parecia que ele estava fisicamente presente ao seu lado. Um dos momentos mais significativos foi a transverberação, uma experiência em que Teresa sentiu como se seu coração fosse perfurado por uma lança de fogo, simbolizando o amor divino que a consumia por completo. Essa experiência, que Teresa descreveu com detalhes vívidos, era a culminação de sua entrega total a Deus. Seu coração já não mais lhe pertencia. Ele havia sido completamente entregue ao amor de Cristo. Embora essas experiências místicas a fortalecessem, elas também traziam novos desafios. Teresa sabia que essas manifestações divinas não eram compreendidas por todos. E em muitos momentos sentiu-se isolada. Havia quem duvidasse da veracidade de suas visões, e até mesmo seus confessores, por vezes, questionavam suas experiências. No entanto, Teresa nunca vacilou. Para ela, essas experiências não eram meros privilégios, mas sim um chamado mais profundo para servir a Igreja e as almas. Era um sinal de que Deus a havia escolhido para uma missão muito maior do que ela poderia imaginar. Com o tempo, a reforma do Carmelo se espalhou. Teresa fundou diversos outros conventos, enfrentando sempre grandes dificuldades logísticas e resistências. As viagens eram exaustivas e sua saúde, que sempre fora frágil, deteriorava-se cada vez mais. Contudo, nada disso impediu que ela continuasse sua obra. Teresa possuía uma força interior que não vinha dela mesma, mas de sua união com Deus. Essa força a impulsionava a seguir em frente, a superar cada obstáculo, sabendo que sua missão não era para sua própria glória, mas para o serviço de Deus. Ao longo desses anos de intensa atividade, Teresa também começou a escrever. Suas obras, como O Caminho de Perfeição e O Castelo Interior, tornaram-se verdadeiros tesouros espirituais para a Igreja. Esses escritos não eram apenas reflexões teológicas, mas um guia prático para aqueles que, como ela, buscavam uma vida de oração mais profunda. Teresa sabia que sua experiência pessoal com Deus poderia ajudar muitas outras almas a trilhar o mesmo caminho. Assim, com uma humildade característica,
Compartilhou seus conhecimentos e insights espirituais com o mundo, sem jamais buscar reconhecimento para si mesma. Teresa de Ávila, então, transformou não apenas a Ordem do Carmelo, mas também a própria espiritualidade da Igreja. Seu caminho de fé, construído sobre as lutas internas, crises e profundas experiências de união com Deus, é uma inspiração eterna para todos aqueles que buscam viver uma vida de entrega total ao amor divino. Em sua determinação, em sua coragem diante das adversidades e em sua profunda comunhão com Deus, Teresa nos mostra o que significa viver verdadeiramente para o amor e para a glória de Deus. Aos 40 e poucos anos, a vida de Teresa de Ávila passava por uma profunda transformação. Embora já tivesse decidido se entregar inteiramente a Deus, foi nesse período que ela experimentou uma das mais significativas experiências místicas de sua vida: a transverberação. A mística carmelita, que buscava cada vez mais uma união íntima e total com Deus, teve uma visão que a marcaria profundamente, tanto em sua alma quanto em seu corpo. Em uma experiência de êxtase espiritual, Teresa viu um anjo que, com uma lança dourada, atravessava seu coração. Ela descreveu essa experiência com uma clareza impressionante, não apenas pelos detalhes da visão, mas pela profundidade dos sentimentos que a envolveram. A cena que Teresa pintou em seus escritos é quase poética. O anjo, de rosto jovem e belo, apareceu diante dela, segurando uma lança de ouro cuja ponta estava em brasa. Ele a perfurou várias vezes, atingindo seu coração de forma tão intensa que ela sentiu uma dor física, mas ao mesmo tempo uma alegria espiritual indescritível. Segundo Teresa, essa dor era acompanhada de um sentimento de amor tão profundo que a fazia desejar que nunca cessasse. Não era uma dor comum, mas uma espécie de fogo que queimava seu ser de tal maneira que ela sentia como se estivesse sendo consumida inteiramente pelo amor divino. Esse episódio não foi apenas uma experiência mística isolada, mas o ponto culminante de anos de busca e luta espiritual. Teresa compreendeu que a lança não perfurava apenas seu coração físico, mas o centro de sua alma, abrindo caminho para uma união mais íntima com Deus. Esse amor, que agora tomava conta de todo o seu ser, a transformava de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. A transverberação foi, para Teresa, a confirmação de sua missão divina, de que sua vida estava destinada a ser uma oferta de amor, de sofrimento e de serviço a Deus. Essa experiência mística também deixou marcas físicas em Teresa. Embora nunca tenha sido revelado publicamente em sua vida, seus biógrafos e confessores posteriores registraram que Teresa sentia uma dor intensa no coração, especialmente após esses momentos de êxtase espiritual. Era como se a lança invisível tivesse realmente deixado uma ferida permanente em seu corpo, uma lembrança constante de seu encontro com o amor divino. Para ela, esse sofrimento físico era, de certa forma, um eco da cruz de Cristo, um lembrete de que sua missão na Terra estava intrinsecamente ligada à cruz, ao sacrifício e à entrega total. Além do impacto físico e espiritual da transverberação, esse evento marcou uma nova fase no desenvolvimento da reforma carmelita. Teresa, já fortalecida por suas experiências anteriores, agora sentia uma renovada determinação para seguir adiante com sua missão. Ela sabia que Deus a estava guiando, e isso lhe dava uma coragem quase sobrenatural para enfrentar as adversidades que estavam por vir. O convento de São José, que havia sido fundado sob tanta resistência, agora florescia. Outras freiras, inspiradas pela determinação e santidade de Teresa, começaram a seguir seus passos. E logo, novos mosteiros seriam fundados em toda a Espanha. Contudo, a vida de Teresa após a transverberação não foi sem dificuldades. Sua fama como mística e reformadora começou a se espalhar.
o que, por um lado, atraía muitos seguidores, mas, por outro, despertava desconfiança e até hostilidade. Em uma Espanha marcada pela Inquisição e pela suspeita de heresias, as experiências místicas de Teresa começaram a ser vistas com olhos críticos por alguns setores da Igreja. Havia quem duvidasse da autenticidade de suas visões e êxtases, sugerindo que poderiam ser fruto de ilusões ou até de influências demoníacas. Teresa, entretanto, não se abalou. Ela sabia que sua missão vinha de Deus, e embora respeitasse as autoridades eclesiásticas, sua confiança estava firmemente enraizada em sua relação com o divino. Mesmo assim, essa suspeita trouxe desafios consideráveis. Em uma época em que as mulheres eram frequentemente vistas como menos capazes de discernir questões espirituais profundas, Teresa enfrentou um ceticismo que seria desanimador para muitos. Mas, em vez de recuar, ela perseverou, confiante de que sua obra era justa e inspirada por Deus. Além disso, Teresa encontrava refúgio em seus momentos de oração e contemplação. Seu castelo interior, como ela chamava sua alma, era o lugar onde se encontrava com Deus, e ali nenhum julgamento ou acusação externa poderia tocá-la. No famoso livro O Castelo Interior, escrito nessa fase de sua vida, Teresa descreve o caminho da alma até a união plena com Deus. Para ela, a alma era como um castelo com muitas moradas, e a oração era o caminho que levava a alma a atravessar cada uma dessas moradas até chegar ao centro, onde Deus habitava. Esse livro, considerado uma obra-prima da espiritualidade cristã, reflete não apenas a experiência pessoal de Teresa, mas também seu profundo desejo de guiar outras almas no mesmo caminho de intimidade com Deus. À medida que os anos passavam, Teresa continuava a enfrentar desafios, mas também a colher frutos de seu trabalho. Os mosteiros reformados se multiplicavam e a Ordem dos Carmelitas Descalços crescia em prestígio e número de membros. Ela viajava de cidade em cidade, fundando novos conventos e orientando suas irmãs na vida de oração e contemplação. Sua saúde, no entanto, começou a se deteriorar. Teresa sofria de várias enfermidades, algumas delas possivelmente exacerbadas pelo rigor de suas viagens e pela intensidade de sua vida espiritual. Mas, mesmo com sua saúde fragilizada, ela nunca deixou de trabalhar para a reforma que sabia ser a vontade de Deus. Os últimos anos de sua vida foram especialmente árduos. Em suas viagens para fundar novos conventos, Teresa enfrentava longas jornadas, muitas vezes em condições adversas. Certa vez, ao atravessar uma ponte em uma carroça, em meio a uma tempestade, Teresa escorregou na lama e caiu. Em meio ao sofrimento e à exaustão, olhou para o céu e disse: Senhor, se é assim que tratas teus amigos, não é de se admirar que tenhas tão poucos. Mesmo em meio às dificuldades, Teresa mantinha um senso de humor e uma confiança inabalável em Deus. Ela compreendia que o sofrimento fazia parte de sua missão e aceitava-o com uma serenidade que inspirava todos ao seu redor. Aos 67 anos, depois de uma vida de entrega total, Teresa sentiu que seu fim estava próximo. Durante uma viagem para fundar mais um convento, em Alba de Tormes, ela caiu gravemente enferma. Sabendo que sua morte estava próxima, Teresa se preparou para o encontro com Deus, o amado com quem havia se unido tão profundamente em vida. Em 4 de outubro de 1582, Teresa entregou sua alma a Deus, cercada por suas irmãs carmelitas. Suas últimas palavras refletiam a profundidade de sua fé e sua entrega total. Por fim, Senhor, sou filha de vossa igreja. O legado de Teresa de Ávila, marcado por uma vida de profunda comunhão com Deus e incansável trabalho pela reforma do Carmelo, não terminou com sua morte.
Seu exemplo de coragem, fé e determinação continua a inspirar gerações de cristãos em todo o mundo. Teresa, a mulher que enfrentou dúvidas, sofrimentos e perseguições, tornou-se uma das maiores santas e doutoras da Igreja. Um testemunho vivo de que a união com Deus é o chamado mais sublime e o destino mais glorioso para cada alma humana. A vida de Teresa de Ávila tomou um rumo irrevogável com a fundação do convento de São José, em 1562. Mas essa realização, longe de ser o ápice de sua missão, foi apenas o começo de uma jornada muito mais árdua e significativa. A partir desse momento, Teresa se tornaria não apenas uma freira reformadora, mas uma líder espiritual incomum, capaz de inspirar outras mulheres e homens a buscar uma vida de maior pureza e entrega a Deus. A fundação de São José, o primeiro convento reformado de carmelitas descalças, marcou uma ruptura com o que Teresa considerava uma decadência na vida religiosa. A observância frouxa das regras, a constante presença de visitantes seculares e a falta de verdadeira disciplina espiritual tornavam os conventos de sua época locais de distração, mais do que de retiro e oração. Teresa, sempre ansiosa por uma vida de maior simplicidade e proximidade com Deus, sentia-se profundamente incomodada por essa situação. No entanto, ela sabia que trazer uma reforma tão radical seria uma tarefa monumental, especialmente em um período em que qualquer mudança nas tradições religiosas era vista com suspeita. O apoio inicial para a fundação de São José veio de figuras inesperadas. Um grupo de leigos, inspirado pelo desejo de ver uma renovação na vida religiosa, ofereceu apoio financeiro para a construção do novo convento. No entanto, o sucesso do projeto estava longe de ser garantido. A oposição à reforma de Teresa era feroz, vinda tanto de dentro do Carmelo quanto de membros do clero. A visão de uma vida mais austera e contemplativa não agradava a todos, especialmente aquelas freiras que viam o estilo de vida mais relaxado como um direito adquirido. Apesar das críticas e da resistência, Teresa nunca se intimidou. Ela era uma mulher de uma determinação silenciosa, alguém que, apesar de sua humildade e paciência, possuía uma força interior inabalável. Essa força não vinha de uma autossuficiência, mas de sua absoluta confiança de que Deus a havia chamado para essa missão. São José não era apenas um projeto pessoal, mas uma resposta a um chamado divino. E essa certeza dava a Teresa a coragem necessária para enfrentar todas as adversidades. Os primeiros anos de São José foram especialmente difíceis. A austeridade do convento, com sua ênfase na clausura e na oração contínua, exigia uma renúncia total do mundo exterior. As irmãs que seguiam Teresa sabiam que estavam embarcando em uma vida de sacrifícios, mas muitas delas, inspiradas pela pureza da visão de Teresa, encontraram ali um caminho de profunda realização espiritual. O novo convento tinha poucas irmãs no início, mas a intensidade de sua vida comunitária e o exemplo pessoal de Teresa logo começaram a atrair mais mulheres que desejavam seguir essa vida de oração e disciplina rigorosa. Mas a oposição não se dissipou facilmente. O clero local via com desconfiança o novo convento e não faltavam rumores de que Teresa estava sendo motivada por orgulho ou por uma visão equivocada de sua missão. Além disso, havia desafios logísticos. As condições de vida no convento eram difíceis. O pequeno edifício, originalmente uma casa simples, mal comportava as irmãs, e a falta de recursos tornou os primeiros anos extremamente penosos. No entanto, Teresa enfrentou tudo isso com uma serenidade que desarmava até mesmo seus críticos. Ela acreditava que a obra de Deus prosperaria, não importando o quão difícil fosse o caminho. O período de expansão da reforma começou logo após São José. Teresa sabia que a fundação de um único convento não seria suficiente para transformar a Ordem do Carmelo.
Ela precisava estender essa renovação para outras partes da Espanha, e com o apoio de alguns aliados no clero e entre os leigos, Teresa iniciou uma série de fundações de novos mosteiros reformados. Essas jornadas eram cheias de desafios. As viagens eram longas e difíceis, e a saúde de Teresa, que nunca havia sido robusta, começava a se deteriorar. Cada fundação era precedida por negociações complexas, com autoridades locais e eclesiásticas, além das dificuldades financeiras que sempre cercavam esses empreendimentos. Contudo, em meio a essas provações, Teresa demonstrava uma capacidade incomum de inspirar aqueles ao seu redor. Mesmo em situações de extrema adversidade, como a vez em que, durante uma viagem, sua carroça ficou atolada na lama em meio a uma tempestade, Teresa nunca perdia o espírito. Ela fazia piada das situações difíceis, mantendo um senso de humor que surpreendia a todos que a conheciam. Esse aspecto de sua personalidade, muitas vezes ofuscado por sua reputação como mística e reformadora, mostrava uma mulher profundamente humana, alguém que, apesar de sua santidade, nunca se considerou inacessível ou distante. Cada novo convento fundado era uma vitória, mas também um lembrete das constantes dificuldades que ela enfrentava. Além da resistência externa, Teresa também lidava com desafios internos. A vida austera e rigorosa do Carmelo Descalço exigia um nível de compromisso que nem todas as irmãs estavam preparadas para assumir. Havia momentos de tensão dentro dos conventos, quando algumas freiras questionavam as regras rígidas ou se mostravam incapazes de viver a vida de renúncia que Teresa pregava. Em cada uma dessas situações, Teresa agia com uma paciência quase sobrenatural, combinada com uma firmeza que não deixava dúvidas sobre seu compromisso com a reforma. Uma das maiores lutas de Teresa durante esse período foi a necessidade de conciliar sua vida interior, dedicada à oração e à contemplação, com as exigências práticas de fundar e administrar novos conventos. Esse dilema foi uma constante em sua vida. Teresa não era apenas uma mística, mas uma mulher profundamente prática, com um talento natural para a organização e para resolver problemas complexos. Mesmo assim, havia momentos em que sentia o peso de suas responsabilidades. Ela ansiava por mais tempo para estar sozinha com Deus, para mergulhar na oração silenciosa que havia se tornado o centro de sua vida. No entanto, Teresa compreendia que sua missão exigia dela mais do que apenas contemplação. Deus a havia chamado para uma vida de ação, e ela aceitava essa vocação com gratidão, apesar das dificuldades. Com o passar dos anos, a reputação de Teresa como uma grande reformadora espiritual se espalhou. Sua correspondência com outras figuras importantes da Igreja, como São João da Cruz, revelou o respeito que seus contemporâneos tinham por sua visão e liderança. São João, em particular, tornou-se um dos maiores defensores da reforma do Carmelo, e sua colaboração com Teresa foi essencial para o sucesso da missão. A amizade e a parceria espiritual entre Teresa e João da Cruz criaram um movimento de reforma que impactaria profundamente a espiritualidade católica por séculos. No entanto, a crescente influência de Teresa também trouxe novos desafios. Havia aqueles que, com inveja de seu sucesso ou desconfiados de suas visões místicas, procuravam desacreditá-la. A Inquisição, sempre vigilante em uma Espanha profundamente marcada pela ortodoxia, passou a observar com mais cuidado as atividades de Teresa. Em algumas ocasiões, ela foi questionada sobre suas visões e êxtases e teve que se defender de acusações de heresia. Mas Teresa, com sua sabedoria e humildade, sempre conseguia evitar confrontos diretos. Ela sabia que sua missão vinha de Deus, e isso lhe dava uma serenidade que muitos não entendiam. O fim de sua vida foi marcado por um misto de cansaço físico e realização espiritual.
Teresa havia dedicado tudo o que tinha à reforma do Carmelo, e seu corpo, enfraquecido por anos de viagens e sacrifícios, começava a falhar. No entanto, sua alma estava mais viva do que nunca. Até o último momento, Teresa continuou a trabalhar, orientando suas irmãs e escrevendo cartas para aqueles que buscavam seu conselho. Sua última fundação foi o convento de Burgos, e mesmo ali, doente e enfraquecida, Teresa demonstrava a mesma dedicação e amor que haviam marcado toda a sua vida. Ao olhar para a jornada de Teresa, fica claro que sua força e fé não estavam enraizadas apenas em suas visões místicas ou em sua liderança espiritual, mas em sua capacidade de enfrentar cada dificuldade com um coração cheio de amor e confiança em Deus. A reforma que ela iniciou transformou não apenas o Carmelo, mas a própria igreja, e seu legado continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. No auge de sua maturidade espiritual, Teresa de Ávila já era amplamente reconhecida não apenas como uma mística de profundidade inigualável, mas também como uma reformadora incansável. Contudo, foi também nesse período de grande reconhecimento que ela enfrentou uma de suas maiores provações pessoais e espirituais. As visões místicas que por muitos anos haviam sido sua fonte de consolação e confirmação, começaram a ser vistas com desconfiança e ceticismo. Mais do que nunca, Teresa se encontrava dividida entre sua experiência íntima de Deus e as críticas exteriores que a questionavam e a submetiam a suspeitas. Nesse contexto, o processo de discernimento espiritual tornou-se uma ferramenta vital para que ela permanecesse firme em sua fé, mesmo quando sua sinceridade era posta à prova. As experiências místicas de Teresa, especialmente seus êxtases e visões, sempre foram um tema de grande interesse e polêmica. Durante muitos anos, seus confessores a apoiaram e ajudaram a discernir esses momentos sobrenaturais. Porém, à medida que a fama de Teresa crescia, aumentavam também as críticas. O mundo em que vivia, marcado pelo rigor inquisitorial da Espanha do século XVI, era um ambiente onde qualquer manifestação incomum de fé podia ser interpretada como heresia ou delírio. Para uma mulher como Teresa, que vivia essas experiências de forma tão intensa, o risco era ainda maior. A igreja, embora admirasse sua santidade, olhava com cautela para seus relatos. Durante os primeiros anos de suas visões, Teresa buscou orientação de vários confessores e teólogos. Ela mesma muitas vezes duvidava da origem dessas experiências, temendo que pudessem ser fruto de sua imaginação ou, pior, uma tentação demoníaca. As dúvidas que a assaltavam, tanto interna quanto externamente, causavam-lhe uma grande angústia. Embora soubesse que sua união com Deus era genuína, os questionamentos dos outros plantavam sementes de incerteza. No entanto, foi justamente nesse processo de dúvida e discernimento que Teresa desenvolveu uma clareza ainda maior sobre sua missão. Ela passou a confiar cada vez mais naquilo que acreditava ser a ação direta de Deus em sua vida, enquanto mantinha uma obediência rigorosa às autoridades eclesiásticas. Em meio a essa turbulência espiritual, Teresa escreveu uma de suas obras mais importantes, O Caminho de Perfeição. Esse livro não foi apenas uma obra mística, mas também um manual prático de oração para suas irmãs carmelitas, com o objetivo de orientá-las na busca de uma vida de maior intimidade com Deus. O contexto em que a obra foi escrita reflete a própria luta de Teresa entre o que ela experimentava em sua alma e o que o mundo exterior lhe impunha. Nesse momento de sua vida, Teresa já havia compreendido que o caminho para Deus não era feito de êxtases e visões, mas de uma constância na oração e de uma profunda humildade diante dos mistérios da fé. Sua intenção ao escrever não era apenas compartilhar suas próprias experiências, mas oferecer uma via segura de aproximação de Deus para as outras irmãs, muitas das quais também enfrentavam desafios e distrações semelhantes. Em O Caminho de Perfeição,
Ela exorta suas irmãs a buscarem o recolhimento interior, a não se deixarem levar por desejos de experiências extraordinárias, mas a cultivarem uma relação silenciosa e perseverante com Deus. Teresa sabia que nem todas teriam as mesmas experiências místicas que ela, mas estava convencida de que todas, sem exceção, poderiam alcançar uma profunda união com Deus por meio da oração simples e sincera. Ao mesmo tempo, enquanto escrevia sobre as profundezas da vida espiritual, Teresa lidava com as questões mais práticas e mundanas da fundação de novos conventos. Uma de suas fundações mais emblemáticas foi o convento de Sevilha, em 1575. Essa fundação, embora bem-sucedida, foi cercada por desafios de todos os tipos, desde a resistência local até problemas financeiros. Teresa precisou negociar com autoridades eclesiásticas e seculares, além de lidar com as dificuldades internas da comunidade. A complexidade das fundações era uma constante em sua vida, mas para Teresa, cada novo mosteiro era uma oportunidade de propagar sua visão de uma vida religiosa mais autêntica e voltada para a contemplação. Apesar das dificuldades, Teresa nunca perdeu de vista o que realmente importava. Cada convento fundado era um refúgio de oração, um lugar onde as irmãs poderiam viver em comunhão com Deus, longe das distrações do mundo. Teresa supervisionava de perto a organização e a vida espiritual de cada convento, certificando-se de que as irmãs seguissem as regras com rigor, mas também com amor e dedicação. Ela era uma superiora atenta, sempre disposta a ouvir as necessidades de suas irmãs, mas também firme quando necessário, especialmente em questões que poderiam comprometer a integridade espiritual da comunidade. O convento de Sevilha, em particular, apresentou um desafio significativo. A cidade, com sua rica cultura e vida social vibrante, oferecia inúmeras distrações, tanto para as irmãs quanto para Teresa, que precisava lidar com um ambiente completamente diferente do que estava acostumada em Ávila. A adaptação foi difícil, mas Teresa conseguiu, com sua habitual força de espírito, transformar esse lugar em mais um centro de vida contemplativa. A oposição local, que inicialmente via a fundação com desconfiança, gradualmente deu lugar ao respeito e à admiração por essa mulher que, com paciência e determinação, havia criado algo extraordinário em meio às dificuldades. Além das fundações, a saúde de Teresa também começou a se tornar um fator cada vez mais preocupante. Ela já havia sofrido de várias enfermidades ao longo da vida, mas à medida que a idade avançava, suas forças físicas diminuíam consideravelmente. No entanto, sua disposição para o trabalho nunca enfraqueceu. Mesmo quando seu corpo já não permitia o mesmo vigor de outrora, Teresa continuava a escrever, a orientar suas irmãs e a tomar decisões importantes para a reforma do Carmelo. Ela via sua própria fragilidade física como uma participação no sofrimento de Cristo, e isso lhe dava um sentido de propósito e aceitação, mesmo nas piores fases de sua saúde. Em 1577, ocorreu um evento que abalaria profundamente a vida de Teresa: a morte de seu grande amigo e colaborador, Frei João da Cruz. Esse foi um dos momentos mais difíceis para ela, pois João havia sido seu confessor, conselheiro espiritual e aliado na reforma do Carmelo. A perda de João foi um golpe profundo em seu coração, e embora ela continuasse sua missão com a mesma determinação, a ausência de seu amigo trouxe-lhe uma solidão que poucos podiam compreender. Teresa sentia-se em muitos momentos desamparada, mas sua fé a sustentava. Ela acreditava que, mesmo em meio a essa dor, sua missão ainda não havia terminado. Outro desafio crucial que Teresa enfrentou nesse período foi o crescente controle da Ordem do Carmelo pelas autoridades eclesiásticas. A reforma que ela havia iniciado começava a atrair a atenção de setores mais conservadores da Igreja, que viam com receio as mudanças propostas por Teresa.
Ela foi alvo de investigações e questionamentos por parte da Inquisição, que, embora não tenha encontrado nada que comprometesse sua ortodoxia, aumentava a pressão sobre suas atividades. Esses confrontos com o poder eclesiástico eram exaustivos, e Teresa, em muitas ocasiões, sentia o peso de sua luta. Ainda assim, sua lealdade à Igreja nunca foi abalada. Ela sabia que sua missão estava enraizada no amor a Deus e à Igreja, e que, apesar das dificuldades, sua obra um dia seria reconhecida como legítima e necessária. Com o passar dos anos, Teresa já não tinha mais dúvidas sobre o impacto de sua missão. Ela sabia que, embora sua vida fosse marcada por sacrifícios e provações, Deus estava presente em cada momento de sua caminhada. E mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar, Teresa encontrava na oração o refúgio e a força que precisava para seguir em frente. Sua vida, embora cheia de reviravoltas e desafios, era um testemunho vivo de que o amor a Deus supera qualquer adversidade e que a fé, quando cultivada com sinceridade e perseverança, pode transformar não apenas uma alma, mas o mundo ao seu redor. Aos 60 anos, Teresa de Ávila já havia percorrido um longo caminho, não apenas em sua vida espiritual, mas em sua missão de reformar a Ordem do Carmelo. A fundação de conventos, a escrita de livros e as viagens constantes haviam tomado a maior parte de sua vida adulta. No entanto, apesar de todas as conquistas, Teresa sentia um fardo crescente em seu coração. Suas forças físicas estavam se esgotando, mas seu espírito permanecia inabalável. Esse período final de sua vida foi marcado por grandes desafios e profundas reviravoltas, tanto externas quanto internas, que revelaram ainda mais a profundidade de sua fé e de seu caráter. As viagens, que inicialmente haviam sido fonte de alegria e esperança, tornaram-se cada vez mais cansativas para Teresa. Viajar por toda a Espanha no século XVI não era tarefa fácil, especialmente para uma mulher de idade avançada e saúde frágil. As longas jornadas em carroças desconfortáveis, atravessando estradas de terra mal conservadas, submetiam seu corpo já debilitado a um esforço extremo. No entanto, a missão que Deus lhe havia confiado era clara, e Teresa não se deixava abater pelas dificuldades físicas. Cada nova fundação era um novo passo na realização do projeto divino que ela sentia pulsar dentro de si. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de sua vida ocorreu durante a fundação do convento de Burgos, em 1582. Teresa sabia que sua saúde estava se deteriorando rapidamente, mas não permitiu que isso a impedisse de cumprir sua missão. A fundação de Burgos foi uma das mais difíceis de sua vida. A cidade, localizada no norte da Espanha, era conhecida por suas condições climáticas rigorosas, com invernos extremamente frios. Teresa, acostumada ao clima mais ameno de Ávila, sofreu imensamente com o frio penetrante de Burgos, e sua saúde piorou ainda mais. Além das condições físicas adversas, Teresa enfrentou uma forte oposição local. As autoridades civis e eclesiásticas da cidade não viam com bons olhos a chegada de mais um convento reformado. Para muitos, a presença das carmelitas descalças era um sinal de mudança, algo que despertava desconfiança. Teresa precisou negociar arduamente para obter a autorização necessária, enquanto sua saúde se deteriorava a cada dia. Durante essas negociações, sua paciência foi testada ao extremo, mas sua fé permanecia inabalável. Ela sabia que cada obstáculo era parte de sua missão e enfrentava cada desafio com a serenidade de quem sabia estar cumprindo a vontade de Deus. Durante os meses que passou em Burgos, Teresa enfrentou uma de suas maiores crises espirituais. A distância de sua comunidade em Ávila e o isolamento emocional que sentia naquela cidade estranha a afetaram profundamente.
Em seus escritos, ela descreveu momentos de grande solidão em que se sentia abandonada por todos, inclusive por Deus. Esses momentos de desolação espiritual eram para Teresa uma espécie de noite escura da alma. Ela, que havia experimentado tantas alegrias místicas ao longo da vida, agora se via imersa em uma escuridão espiritual profunda. No entanto, foi justamente nesses momentos de aparente abandono que Teresa encontrou uma nova profundidade em sua fé. A ausência das consolações espirituais que ela tanto havia experimentado a levou a uma entrega ainda mais radical à vontade de Deus. Teresa compreendeu que a união com Deus não dependia de visões ou êxtases, mas de uma confiança absoluta em sua providência, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse entendimento transformou seu sofrimento em uma oferta de amor, um sacrifício silencioso que ela fazia por suas irmãs carmelitas e pela igreja. Enquanto enfrentava essas provações internas, Teresa também precisou lidar com uma de suas maiores dores, a perda de amigos e colaboradores próximos. Durante essa fase de sua vida, muitos dos que haviam sido seus grandes aliados na reforma do Carmelo começaram a falecer ou a se afastar. A morte de São João da Cruz, seu amigo e confessor, foi especialmente dolorosa. João havia sido uma das poucas pessoas que compreendiam verdadeiramente a profundidade de sua missão e a acompanhavam de perto em sua jornada espiritual. Sem ele, Teresa sentiu-se ainda mais só. Contudo, mesmo em meio a essas perdas, Teresa não permitiu que o desânimo a vencesse. Sua correspondência com outros reformadores e líderes espirituais continuava, e seus escritos tornaram-se cada vez mais profundos. Nesse período, ela começou a redigir sua obra mais conhecida, O Castelo Interior, uma das grandes joias da espiritualidade cristã. Nesse livro, Teresa descreve a alma como um castelo com muitas moradas, onde Deus habita no centro. Cada morada representa um estágio da vida espiritual, e o caminho da alma para Deus passa por essas diversas moradas até alcançar a união plena. O castelo interior é um reflexo direto das experiências místicas e dos sofrimentos que Teresa enfrentava naquele momento. Ela escrevia não apenas para suas irmãs carmelitas, mas para todos aqueles que buscavam uma vida mais profunda de oração e comunhão com Deus. Cada palavra do livro é impregnada da sabedoria de quem havia caminhado por esse caminho árduo e conhecia as dificuldades e os perigos que ele representava. Teresa não escrevia como uma teórica, mas como uma mulher que havia experimentado a profundidade da vida espiritual e queria compartilhar seu conhecimento com o mundo. Além de sua obra literária, Teresa continuava a influenciar profundamente suas irmãs carmelitas. Mesmo com sua saúde debilitada, ela se mantinha em contato constante com os conventos reformados que havia fundado, oferecendo conselhos espirituais e práticos. Muitas vezes, ela era chamada para resolver disputas internas ou para orientar freiras que enfrentavam crises pessoais. Sua presença era sempre marcada por uma combinação de firmeza e ternura. Teresa sabia como guiar suas irmãs com mãos firmes, mas também com o carinho de uma mãe espiritual. Nos últimos meses de sua vida, Teresa sentiu que seu fim estava próximo. Ela havia dado tudo de si à missão que Deus lhe confiara, e agora seu corpo já não podia mais suportar o peso das exigências da vida. Em setembro de 1582, enquanto ainda estava em Burgos, Teresa adoeceu gravemente. Mesmo assim, ela insistiu em continuar sua viagem, retornando ao convento de Alba de Tormes. A viagem foi extremamente dolorosa para Teresa, que já não conseguia caminhar sem ajuda. Suas irmãs a carregavam em uma liteira, e mesmo nessas condições, Teresa continuava a demonstrar seu habitual senso de humor, tentando aliviar o sofrimento daqueles ao seu redor.
Em 4 de outubro de 1582, após uma longa agonia, Teresa de Ávila entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras foram um reflexo de toda a sua vida. Por fim, Senhor, sou filha da Igreja. Mesmo em seus momentos finais, Teresa reafirmava sua fidelidade à Igreja, a mesma instituição que tantas vezes a havia incompreendido e colocado em provação. Sua morte foi marcada por um profundo senso de paz. Ela sabia que havia cumprido a missão que Deus lhe confiara e que agora estava pronta para encontrar-se com Ele, o amado de sua alma. Teresa deixou um legado que transcendeu o tempo e as fronteiras. A reforma que iniciou no Carmelo se espalhou por toda a Europa e, eventualmente, pelo mundo. Seus escritos, especialmente O Caminho de Perfeição e O Castelo Interior, continuam a ser lidos e estudados por pessoas de todas as idades e condições. Mais do que isso, sua vida de entrega total a Deus, de perseverança diante das dificuldades e de profunda união espiritual, continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. A história de Teresa de Ávila não é apenas a história de uma mulher extraordinária. É a história de uma alma que, em meio a fraquezas humanas e dificuldades aparentemente intransponíveis, encontrou em Deus a força para transformar o mundo ao seu redor. Ela nos ensina que a santidade não é uma fuga do sofrimento, mas uma entrega total ao amor de Deus, mesmo nas provações mais difíceis. A obra de Teresa de Ávila foi mais do que uma reforma na estrutura da Ordem do Carmelo. Foi, na verdade, uma revolução espiritual. Ao fundar conventos e insistir na observância rigorosa da vida contemplativa, Teresa não apenas restaurou uma ordem religiosa, mas moldou uma nova forma de vivenciar a fé em um tempo de profundas tensões religiosas e políticas na Europa. 8 anos antes de sua morte, em 1574, Teresa estava no auge de seu projeto reformista. E foi nesse período que ela conheceu o que viria a ser um dos encontros mais decisivos de sua vida. Seu encontro com João da Cruz, o místico e poeta que, ao lado de Teresa, seria uma das colunas da Reforma Carmelita. Naquela época, Teresa já havia fundado mais de uma dezena de conventos reformados e estava profundamente comprometida em estabelecer uma nova casa em Valladolid. Foi nesse contexto que seus caminhos se cruzaram com o de João da Cruz, um jovem sacerdote carmelita que, assim como ela, ansiava por uma vida de maior austeridade e contemplação. O encontro entre Teresa e João da Cruz é frequentemente descrito como providencial. Ambos compartilhavam não apenas o desejo de reformar a ordem, mas também uma profunda espiritualidade que transcendia o convencionalismo da época. Quando Teresa olhou para João, viu algo que poucos poderiam ter percebido em um jovem de aparência tão modesta. Havia nele uma profundidade espiritual e uma capacidade de suportar grandes sofrimentos que logo a impressionaram. João, por sua vez, reconheceu em Teresa uma mulher dotada de uma missão divina, alguém que o ajudaria a concretizar seu desejo de reformar o ramo masculino da Ordem do Carmelo. Esse encontro foi marcado não apenas por uma colaboração mútua, mas por uma amizade espiritual que duraria o resto da vida de Teresa. O vínculo entre Teresa e João da Cruz foi mais do que uma simples parceria de trabalho. Em João, Teresa encontrou um confessor e amigo com quem podia partilhar as dores e alegrias de sua jornada espiritual. Ele, por sua vez, encontrou nela uma inspiração e uma mentora que o ajudaria a navegar pelos desafios do caminho místico. Esse relacionamento, no entanto, não foi isento de provações. Ambos enfrentaram grandes resistências dentro da própria ordem e fora dela, mas juntos forjaram uma união espiritual que os sustentou nos momentos mais difíceis. Em 1577, Teresa enfrentou um dos momentos mais críticos de sua missão, a prisão de João da Cruz. Ele havia sido sequestrado por seus superiores, que eram contrários à reforma,
e mantido em uma cela isolada e escura no convento de Toledo. Essa notícia caiu sobre Teresa como um golpe devastador. Ela sabia que João era não apenas um amigo, mas também um pilar essencial para a continuidade da reforma carmelita. Durante os meses em que João esteve preso, Teresa viveu um sofrimento silencioso, unindo sua dor à de Cristo e orando fervorosamente pela libertação de seu amigo. Enquanto João da Cruz suportava torturas físicas e psicológicas em sua cela, Teresa mobilizava todas as suas forças espirituais e diplomáticas para garantir sua libertação. Ela sabia que as forças que se opunham à reforma eram poderosas, mas nunca perdeu a fé de que Deus estava do seu lado. Teresa não era apenas uma mística, ela era uma estrategista habilidosa e uma líder inabalável. Mesmo em meio à dor e às dificuldades, ela continuava sua missão, confiando que, de uma maneira ou de outra, Deus proveria o que era necessário para a libertação de João e para o sucesso da reforma. A libertação milagrosa de João da Cruz, que conseguiu escapar de sua cela em uma fuga quase cinematográfica, foi uma confirmação da providência divina na vida de Teresa. Quando ela finalmente soube da fuga de João, seu coração se encheu de alegria e gratidão, mas também de um profundo senso de responsabilidade. A reforma não podia ser interrompida. Ao contrário, agora mais do que nunca, ela sentia que precisava continuar a avançar. Com João novamente ao seu lado, Teresa redobrou seus esforços para estabelecer a reforma carmelita em toda a Espanha. O relacionamento espiritual entre Teresa e João da Cruz não apenas fortaleceu a reforma, mas também teve um impacto duradouro na vida de ambos. Teresa, que sempre foi uma mulher de ação, aprendeu com João a importância do silêncio e da contemplação mais profunda. João, por sua vez, viu em Teresa um exemplo de coragem e determinação, uma prova viva de que a união com Deus não exige apenas recolhimento, mas também ação decisiva no mundo. Além do impacto que João da Cruz teve na vida espiritual de Teresa, ele também deixou uma marca indelével em seus escritos. Foi durante essa fase que Teresa começou a desenvolver ainda mais sua compreensão da vida interior, que ela descreve em sua obra monumental, O Castelo Interior. O processo de desenvolvimento dessa obra foi profundamente influenciado pelas conversas que teve com João e por tudo o que ambos enfrentaram juntos. O castelo que Teresa descreve não é apenas uma metáfora para a alma humana, é um reflexo de sua própria jornada e dos desafios que enfrentou em sua busca por Deus. O castelo interior é, em muitos aspectos, o resumo da vida espiritual de Teresa. Escrito em 1577, o livro reflete a maturidade espiritual que ela havia alcançado após décadas de lutas e provações. A metáfora do castelo com suas múltiplas moradas, cada uma representando um estágio de crescimento espiritual, é um retrato vívido da alma em busca de Deus. Teresa descreve o caminho para a união com Deus como uma jornada interior, na qual a alma deve atravessar muitas moradas até alcançar a morada central, onde habita o próprio Cristo. Essa jornada, no entanto, não é isenta de perigos. Teresa alerta para as armadilhas espirituais e as tentações que podem desviar a alma de seu caminho, mas também oferece esperança e consolo, mostrando que, com a ajuda de Deus, todos podem alcançar essa união profunda e íntima. Teresa não escreveu O Castelo Interior apenas para suas irmãs carmelitas. Ela escreveu para todos aqueles que desejam seguir o caminho da oração e da contemplação. A profundidade de sua compreensão da alma humana é impressionante, especialmente quando se considera o contexto de sua época. Ela, uma mulher do século XVI, foi capaz de penetrar nos mistérios da alma com uma clareza e precisão que até hoje continua a inspirar teólogos, místicos e leigos.
Cada morada descrita por Teresa é um convite para uma vida mais profunda de oração e união com Deus, mas também um lembrete de que essa jornada é marcada por desafios e provações. Em meio a esse processo de crescimento espiritual, Teresa também enfrentava as realidades mundanas de seu tempo. As tensões políticas e religiosas na Espanha e na Europa eram grandes e a Inquisição estava sempre vigilante. Teresa, que havia sido questionada e investigada pela Inquisição em várias ocasiões, sabia que sua posição era delicada. Ela caminhava em uma linha tênue entre a fidelidade à sua missão e a necessidade de navegar pelas complexas relações de poder dentro da Igreja. No entanto, sua fé inabalável e sua confiança no discernimento espiritual a mantinham firme, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. A vida de Teresa de Ávila, nos últimos anos, foi um testemunho vivo de uma alma completamente entregue à vontade de Deus. Suas fundações, suas amizades espirituais e seus escritos formaram um legado que transcendia sua própria existência terrena. Teresa havia cumprido sua missão, mas ao fazer isso, ela também havia deixado um caminho claro para todos aqueles que desejavam seguir seus passos. Através de suas lutas e sofrimentos, Teresa de Ávila mostrou que a santidade não é um ideal inatingível, mas uma realidade que pode ser alcançada por aqueles que, como ela, têm a coragem de entregar tudo o que são ao serviço de Deus e da Igreja. No crepúsculo de sua vida, Teresa de Ávila enfrentava um desafio que testaria sua fé de maneiras que poucos poderiam imaginar. Era o ano de 1579. E apesar de ter já superado inúmeros obstáculos e alcançado o reconhecimento por suas reformas, ela estava novamente mergulhada em uma tempestade espiritual e política. A oposição à sua reforma do Carmelo vinha tanto de dentro quanto de fora da Igreja. Teresa, então, com 64 anos, sentia o peso das críticas e da resistência daqueles que não compreendiam sua missão. No entanto, apesar dos ataques e do cansaço físico que se intensificava, sua determinação em seguir em frente permanecia inabalável. Entre os desafios mais dolorosos que Teresa enfrentou nessa fase estava a crescente tensão com os próprios carmelitas. A reforma que ela havia iniciado no ramo feminino da Ordem Carmelita, criando os Carmelitas Descalços, começava a gerar tensões no ramo masculino da Ordem, onde muitos temiam que suas próprias vidas fossem submetidas ao mesmo rigor disciplinar. Em uma época em que as reformas religiosas frequentemente levavam a conflitos abertos dentro das ordens, Teresa foi testemunha de divisões internas que a deixaram profundamente magoada. Ela, que tanto havia dado de si para a renovação espiritual da Igreja, agora via suas intenções questionadas. Nesse período, o envolvimento de Teresa com São João da Cruz foi fundamental para a expansão da reforma entre os homens. Mas o que poderia ter sido um movimento unificado começou a se fragmentar com o passar dos anos. Enquanto João da Cruz apoiava plenamente as ideias de Teresa, outros padres carmelitas, acostumados a uma vida mais moderada, resistiam à ideia de um retorno às origens rigorosas da ordem. Essa resistência era muitas vezes silenciosa, expressada através de murmúrios e críticas veladas, mas não menos dolorosa para Teresa. Sentada em seu pequeno quarto no convento, Teresa frequentemente meditava sobre essas divisões com grande pesar. Sua mente frequentemente retornava ao início de sua jornada, quando seu único desejo era viver em silêncio com Deus, buscando uma vida de profunda contemplação. Agora, as exigências práticas da reforma a haviam afastado daquela simplicidade. Ela se via cada vez mais envolvida em disputas administrativas, negociações com bispos e padres e, pior ainda, em lutas internas dentro de sua própria ordem.
Teresa não era uma mulher insensível às críticas. De fato, cada palavra que questionava sua integridade espiritual ou a autenticidade de suas visões a feriam profundamente. Havia momentos em que ela se sentia sozinha, mesmo cercada por suas irmãs carmelitas que tanto a admiravam. Esse sentimento de isolamento era agravado pela idade e pelas doenças que a acompanhavam desde a juventude. A artrite que a atormentava, junto com suas constantes enxaquecas, tornavam suas viagens e obrigações ainda mais difíceis de suportar. No entanto, Teresa, em sua determinação quase sobrenatural, se recusava a ceder à dor. Para ela, seu sofrimento físico era uma forma de participar da cruz de Cristo, uma oferta silenciosa que ela fazia em favor de sua missão. Foi durante esses anos de provação que Teresa também começou a enfrentar uma realidade ainda mais dolorosa: a morte de amigos e aliados próximos. A perda de Frei Gracián, um de seus maiores apoiadores na Reforma, foi um golpe devastador. Ele havia sido enviado para longe em missões da ordem, o que efetivamente o afastou do círculo íntimo de Teresa. Sua ausência deixou um vazio e Teresa sentiu-se novamente desprotegida contra as críticas e os ataques que vinham de várias direções. Frei Gracián havia sido uma das poucas vozes de apoio constante, alguém em quem Teresa confiava não apenas por sua competência, mas por sua amizade sincera. Enquanto isso, a saúde de Teresa se deteriorava rapidamente. Cada nova viagem para fundar um convento ou resolver disputas parecia ser mais extenuante do que a anterior. No entanto, mesmo em seus momentos de maior fraqueza, Teresa nunca deixou de cumprir o que considerava seu dever. Em uma de suas últimas grandes viagens, ao visitar o convento de Palência, Teresa foi acometida por uma febre violenta. Suas irmãs imploraram que ela permanecesse no convento para descansar e se recuperar. Mas Teresa, com uma serenidade que escondia a gravidade de sua condição, insistiu em continuar. Sua próxima parada seria Burgos, uma das fundações mais importantes de sua vida, mas também uma das mais problemáticas. O convento de Burgos enfrentou desafios de toda sorte, desde a resistência local até a falta de recursos financeiros. Teresa sabia que esse seria um dos últimos conventos que ela fundaria, e a pressão para que tudo corresse bem era imensa. Ainda assim, ela persistiu. Suas cartas desse período revelam o quanto ela estava sobrecarregada, tanto física quanto emocionalmente, mas também mostram sua confiança inabalável na providência divina. À medida que os dias passavam e o inverno se aproximava, Teresa sentia que seu corpo estava finalmente cedendo. Durante as viagens, ela começou a sofrer desmaios frequentes, e a dor em suas articulações tornava cada movimento uma tortura. Contudo, mesmo nessas condições, ela não se queixava. Suas irmãs, preocupadas, fizeram o possível para cuidar dela, mas sabiam que Teresa estava decidida a concluir sua missão independentemente do custo. Foi em meio a essa exaustão física e espiritual que Teresa se aproximou de Alba de Tormes, onde acabaria por passar seus últimos dias. Quando chegou ao convento de Alba, ela estava tão fraca que mal conseguia caminhar. Suas irmãs a carregaram para o interior do convento, onde ela foi deitada em uma cama simples. Teresa sabia que sua hora estava chegando. Mesmo assim, ela se manteve serena, transmitindo às suas irmãs uma paz que, em sua fragilidade, apenas uma alma totalmente entregue a Deus poderia experimentar. Durante seus últimos dias, Teresa foi visitada por várias de suas irmãs carmelitas, que se reuniram ao seu redor para receber suas últimas palavras de orientação. Embora estivesse profundamente enfraquecida, Teresa se levantava sempre que podia para oferecer conselhos e encorajamento. Seus olhos, embora marcados pela dor, brilhavam com uma luz que refletia a confiança inabalável que ela sempre teve em Deus.
Para suas irmãs, era como se, mesmo em seu leito de morte, Teresa ainda estivesse guiando-as em direção à vida eterna. Na noite de 4 de outubro de 1582, Teresa de Ávila proferiu suas últimas palavras. Por fim, Senhor, sou filha da Igreja. Essas palavras, que resumem toda a sua vida de devoção, entrega e obediência, foram o seu último ato de amor e fidelidade à Igreja, que ela havia servido com tanto zelo. Sua morte foi tranquila, marcada pela mesma paz com que ela havia enfrentado cada desafio ao longo de sua vida. A notícia da morte de Teresa se espalhou rapidamente por toda a Espanha, e logo seu legado começou a ser reconhecido. A mulher que, em vida, havia sido muitas vezes incompreendida e criticada, agora era lembrada como uma das maiores místicas e reformadoras da Igreja. Suas irmãs carmelitas, em Alba de Tormes, mantiveram viva a chama de sua reforma, espalhando sua obra por toda a Europa e além. O impacto da morte de Teresa foi profundo, mas seu espírito permaneceu vivo em seus escritos, em suas fundações e, acima de tudo, na vida de oração que ela tanto promoveu. Teresa havia completado sua missão, mas sua jornada espiritual continua a inspirar milhões de pessoas até os dias de hoje, mostrando que, com fé, perseverança e amor a Deus, é possível transformar o mundo, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Após a morte de Teresa de Ávila, em 4 de outubro de 1582, sua presença física pode ter deixado de existir, mas seu espírito, seu legado e suas lições de fé continuaram a reverberar de forma inabalável. No dia seguinte ao seu falecimento, suas irmãs carmelitas de Alba de Tormes preparavam o corpo da santa para o sepultamento. No entanto, o que se seguiria nas décadas e séculos posteriores seria o desdobramento do impacto transformador que ela causou não apenas na vida da Igreja, mas no coração de cada pessoa que buscou a Deus através de suas palavras e seu exemplo. Teresa não deixou apenas um rastro de fundações monásticas. Ela deixou uma trilha viva de espiritualidade autêntica, acessível e profundamente transformadora. Seu legado começou a ser imediatamente reconhecido por aqueles que vivenciaram de perto sua influência. Os primeiros sinais de sua santidade eram evidentes para todos que se aproximavam de seu túmulo. Relatos de curas e milagres começaram a circular quase imediatamente após sua morte, o que levou suas irmãs a reconhecerem que Teresa era, de fato, uma escolhida de Deus. No entanto, a profundidade de seu impacto não estava nos fenômenos extraordinários, mas no efeito transformador de sua vida e ensinamentos. Os anos seguintes à sua morte foram marcados por uma crescente veneração da Santa Reformadora. O próprio corpo de Teresa, exumado poucos meses depois de seu falecimento, foi encontrado incorrupto, um sinal claro para muitos de sua santidade. Esse evento amplamente difundido apenas aumentou a devoção em torno dela. O corpo foi inicialmente transladado e, em cada movimento, multidões se reuniam para venerar os restos mortais daquela que, em vida, havia sido uma mulher simples e humilde, mas que agora era vista como uma verdadeira intercessora divina. Contudo, além dos eventos exteriores, o que realmente consolidou Teresa como uma das maiores santas da Igreja foi a profundidade de seus escritos. Pouco após sua morte, seus livros começaram a ser amplamente copiados e difundidos por toda a Espanha e Europa. Obras como O Caminho de Perfeição, O Livro da Vida e O Castelo Interior tornaram-se textos fundamentais para todos aqueles que buscavam um caminho seguro de crescimento espiritual. Esses escritos, repletos de uma sabedoria mística e prática, começaram a moldar a vida espiritual de muitos fiéis, clérigos e leigos. O Castelo Interior, em particular, ganhou enorme notoriedade por sua capacidade de descrever com simplicidade e profundidade o processo de crescimento espiritual.
Teresa havia criado uma metáfora viva para o caminho de santificação. E seu uso do castelo como símbolo da alma humana foi uma revolução no pensamento espiritual da época. Ela escreveu para suas irmãs, mas logo seu público se expandiu, alcançando todos os tipos de leitores, de eruditos teólogos a simples camponeses que buscavam uma comunhão mais profunda com Deus. Cada linha refletia sua própria jornada, repleta de desafios, mas também de uma confiança inabalável no poder transformador da graça. Enquanto suas obras circulavam, o impacto de suas fundações também começava a se fazer sentir. Os conventos de carmelitas descalças, espalhados por toda a Espanha e além, começaram a florescer. A austera vida de oração e contemplação que Teresa tanto lutou para estabelecer atraiu inúmeras mulheres que ansiavam por uma vida mais autêntica de consagração a Deus. Essas novas fundações, mesmo após a morte de Teresa, mantinham seu espírito vivo. As irmãs que tinham conhecido Teresa em vida se encarregaram de transmitir às novas gerações o fervor, a disciplina e o amor à oração que a fundadora havia inculcado nelas. Mas a influência de Teresa não se limitou à Espanha. Com o tempo, a reforma do Carmelo se espalhou por toda a Europa. O impacto de sua reforma foi sentido em locais tão distantes quanto a França e a Itália, onde novas fundações surgiram inspiradas diretamente pelo modelo de Teresa. A expansão internacional do Carmelo Descalço foi um testemunho do poder de sua visão e da profundidade de sua missão. Sua mensagem de oração, simplicidade e intimidade com Deus encontrou eco em muitas culturas e tradições. Entre aqueles que foram profundamente influenciados por Teresa estava o próprio São João da Cruz. Embora ele já tivesse se tornado um gigante espiritual em seu próprio direito, a colaboração com Teresa o ajudou a moldar sua própria teologia mística. Ele, junto com Teresa, continua a ser considerado uma das maiores vozes místicas da Igreja, e sua parceria espiritual é frequentemente vista como um dos encontros mais providenciais da história da espiritualidade cristã. A obra de ambos permanece inseparavelmente ligada, e suas influências mútuas são visíveis em seus escritos. No entanto, Teresa não foi apenas uma reformadora mística. Sua vida e sua obra lançaram as bases para uma nova compreensão do papel das mulheres na vida espiritual da Igreja. Ela mostrou que as mulheres poderiam ser não apenas seguidoras humildes de Cristo, mas também líderes espirituais e intelectuais. Suas fundações, suas obras e seu exemplo pessoal abriram caminho para uma maior valorização das contribuições das mulheres na vida da Igreja. Embora Teresa sempre tenha sido profundamente obediente à autoridade eclesiástica, ela não se intimidava ao exercer sua voz profética, desafiando as normas estabelecidas quando sentia que sua missão exigia isso. Sua canonização, que ocorreu em 1622, apenas 40 anos após sua morte, foi um reconhecimento da Igreja à sua extraordinária vida e legado. Contudo, sua elevação ao título de doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI foi a coroação de seu impacto intelectual e espiritual. Teresa tornou-se a primeira mulher a receber esse título, um marco na história da Igreja que reconheceu oficialmente o valor profundo de sua teologia mística e sua sabedoria espiritual. O legado de Teresa de Ávila é, em última análise, um testemunho da profunda confiança em Deus que ela cultivou ao longo de sua vida. Em meio a críticas, doenças e lutas internas, Teresa permaneceu inabalável em sua missão. Ela reformou não apenas uma ordem religiosa, mas também a espiritualidade cristã como um todo, oferecendo à Igreja um caminho claro de vida interior, uma jornada rumo a Deus que qualquer alma, em qualquer condição de vida, poderia seguir.
Hoje, os ensinamentos de Teresa continuam a tocar vidas. Suas palavras ecoam não apenas em mosteiros carmelitas, mas em lares, igrejas e retiros espirituais ao redor do mundo. Para muitos, Teresa não é apenas uma santa do passado, mas uma amiga e guia espiritual que continua a inspirar, consolar e desafiar. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Seu exemplo de coragem, fé e amor a Deus é um convite constante para que cada pessoa também entre em seu próprio castelo interior e descubra, nas profundezas da alma, a morada onde Deus espera. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança. Se essa história de Santa Teresa de Ávila tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras.